Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? Hoje o nosso Chega Mais Perto é em forma de podcast. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. A partir de hoje você vai conhecer, vai se familiarizar com o podcast Chega Mais Perto. Tenho certeza absoluta que a mensagem vai ser especial para o seu coração. E eu não estou sozinho, eu tenho aqui pessoas especiais comigo. Nós temos uma apresentadora que é jornalista, que tem experiência, que é a Mara Souza, que já eu vou dar a palavra para ela. A Mara será a nossa âncora, a nossa apresentadora do podcast Chega Mais Perto. E comigo e com ela, nós temos a alegria de receber aqui o Gabriel. Gabriel, ele já vem com uma pergunta, ou melhor, duas perguntas muito importantes, que eu tenho certeza que são também as suas perguntas. E também conosco está aqui a Rafa. A Rafa também é uma pessoa muito querida e tem duas perguntas especiais para nós no podcast Chega Mais Perto. É isso aí, é o Chega Mais Perto, cada vez mais perto de você e cada vez mais perto da Bíblia, de Deus e da salvação. Mara Souza, muito obrigado por aceitar o convite. Seja muito bem-vinda ao podcast Chega Mais Perto. Obrigada, senhor, pastor Luiz. A gente quer te apresentar para quem está em casa. É possível que alguém ainda não conheça essa história de vida tão bonita. E eu quero começar falando do Luiz, né? Desse homem incrível que a gente conhece de perto, humilde, uma pessoa de acesso fácil. Então, o Luiz Gonçalves, ele nasceu em São Paulo. Ele é casado com a Lília Gonçalves. Ele tem 2 filhas e 1 filho. É um enteado. É filho, né, pastor? É filho, claro. A gente também pode contar que o senhor estudou teologia no UNASP. Fez 2 cursos complementares, que foi o estudo em teologia e estudo em religião pelo Centro Universitário Adventista de São Paulo. É autor das séries de estudos bíblicos proféticos em DVD Apocalipse e a Resposta, O Grande Conflito, Os 10 Mandamentos, A Última Esperança e a Verdade. É coautor dos livros Promessa Cumprida e A Maior Esperança. Esse livro foi o de evangelismo, o livro missionário de 2020, pastor. E também ele foi lançado em português e em espanhol. Em português, ele foi pela CPB, e em espanhol, pela ACES. Agora, gente, o que você tem que saber, não pode ficar de fora, é que esse homem tem 35 anos de experiência em evangelismo. Ele já levou muita gente para Jesus. Ele já apresentou essa mensagem de esperança de um jeito especial, que tocou lá no fundo, e a pessoa não podia mais ficar sem Jesus. E para garantir os 35 anos, não é bem por aí, não é só isso, não. Ele já foi em 4 continentes. Ele passou pelo americano, continente europeu, africano e asiático. É gente demais, não é, pastor? É muita gente. É muita gente. Foi apresentador da TV Novo Tempo e atualmente realiza um trabalho relevante, um ministério nas redes sociais de evangelismo. É diretor do Instituto Evangelístico Chega Mais Perto, em português e em espanhol. Atualmente apresenta o programa Chega Mais Perto no YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. TikTok, gente, eu fiquei surpresa, é muito bacana, né? A gente está bem atualizado. E no Twitter. Também apresenta a versão em espanhol, Acércate no YouTube, Facebook e Instagram. Com quase 2 milhões de seguidores, ele tem levado a mensagem de esperança a várias pessoas. Pastor, é um privilégio estar aqui com você hoje. E eu queria convidar você para seguir o pastor no seu canal oficial, que é Pastor Luiz Gonçalves, lá no YouTube. E uma outra coisa que eu quero dizer para você, você não é só bem-vindo, mas chega mais perto. Olha, a Mara tá no esquema aí do Chega Mais Perto. Muito obrigado, e você que está em casa, você que está no trabalho, você que está viajando, você que está em qualquer lugar, lembre-se, você é o meu convidado, minha convidada especial, para nos seguir nas redes sociais, como a Mara acabou de dizer. Luiz Gonçalves Oficial, para você estar conosco. Mara. Pastor, então, para começar, a gente vai começar com um assunto que é muito interessante, e é qual é o estado do homem na morte. Uau! Deixa eu dizer uma coisa, Mara, para você. A sua pergunta é a pergunta de milhões de brasileiros e de milhões de pessoas no mundo inteiro, até mais do que milhões. Deixa eu explicar para quem está em casa também, e para você, para quem está em casa, o seguinte. Nós estamos lançando, a partir desse momento, desse mês de novembro, uma série de vídeos de meditações e também de estudos mais profundos sobre a morte, sobre a ressurreição, sobre a esperança e sobre reencontros entre famílias que se foram separadas por causa da morte. Então, quando você me pergunta exatamente
qual o estado do homem na morte, ou seja, por que nós vamos tratar desse assunto aqui no podcast? É porque esse mês é o mês de finados, né? Dia 2 de novembro, dia de finados, e a gente vai usar o mês inteiro para falar sobre morte, ressurreição, tirar dúvidas. Por exemplo, a pessoa quando morre vai para o céu, vai para o inferno, vai para o purgatório. Sai uma alma da pessoa, sai um espírito ou não sai nada? A pessoa que morreu, ela volta de noite, puxa o pé da pessoa que está viva. Existe alma penada. A pessoa que já morreu pode aparecer num centro espiritualista, onde a família pode ir lá e conversar com o seu ente querido. Existe vida após a morte? Veja, essas são perguntas que, com certeza, de alguma maneira, ficam dentro da gente, né? E nesse período agora, esse mês, né, Rafa e Gabriel, nesse mês, a gente vai perceber que todo mundo fica mais reflexivo, né? Alguns vão ao cemitério para relembrar ali o momento do sepultamento da mãe, do pai, do marido, da esposa, de um amigo, né? De uma amiga. Então, eu acho que esse é um ponto extremamente relevante do nosso podcast, né? Qual é o estado do homem na morte? Mara? Então, vamos aproveitar o ensejo que a gente está no mês de finados, pastor. E eu queria saber, a Bíblia, ela tem uma mensagem central de conforto para aqueles que perderam seus queridos? Sim, tem uma mensagem de conforto. E se você me permitir, Mara e amigos, eu quero abrir a Bíblia para falar sobre isso. Para você saber o estado do homem na morte, você precisa saber como que o homem foi criado, o ser humano foi criado. Você não pode entender o que acontece com a pessoa depois que ela morre sem você entender como foi que Deus fez o ser humano, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma caneta, a caneta ela é feita de plástico, ela é feita de alumínio e ela é feita de tinta, basicamente. Se eu quero desmontar uma caneta, eu tiro o plástico, tiro a tinta e tiro o alumínio. Acabou a caneta. Eu não consigo tirar de uma caneta uma barra de ouro, porque não tem uma barra de ouro lá dentro. Logo, para eu saber o que sai de uma pessoa quando ela morre, eu tenho que saber do que ela foi feita. Porque não pode sair dela uma coisa que ela não tem. Correto? Sim. Então, eu chamo a atenção de vocês para Gênesis, capítulo 2, verso 7, que diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, Mara, Gabriel e Rafa, veja só, Deus fez o ser humano de duas matérias: pó da terra mais fôlego de vida. Deus pegou o barro, a terra, fez com a mão dele o corpo do ser humano, fez um boneco de barro, depois Deus soprou nas narinas do homem, e esse sopro não é só o ar, não é só o oxigênio, é o sopro de vida de Deus, do Todo-Poderoso. Então aquilo que era feito de terra, aquilo que era feito de barro de terra, simplesmente aconteceu um milagre de Deus. Virou carne e osso. E o ser humano passou a respirar, e o sangue passou a circular nas veias, e o ser humano passou a ser alma vivente. Então, atenção, Deus fez o ser humano do pó e do fôlego. E a soma dos dois, diz o texto bíblico, e o homem passou a ser alma vivente. Ser. A Bíblia não fala ter. O homem não passou a ter uma alma. O homem passou a ser uma alma. Então o homem é. O homem não tem. Ele é uma alma. Ele é uma alma. Então se eu sou uma alma, se você é uma alma, quando eu morrer, não pode sair de mim uma coisa que eu não tenho. Então o que sai de uma pessoa quando ela morre? Gênesis 3, versículo 19. Olha o que diz. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fosse formado, e porque tu és pó e ao pó tornarás. Então, quando a pessoa morre, sai o fôlego de vida. Ela dá o último suspiro. Último suspiro. Sai o fôlego que Deus deu. E o corpo fica sem vida e cai. Aí a família sepulta ou crema. E essa pessoa que é sepultada ou cremada vai voltar para o pó. Então, o que sai de uma pessoa quando morre? Sai o fôlego de vida. Não sai nada mais. Só que esse fôlego, Mara e amigos, também é chamado de espírito. Espírito de vida, mas não é uma entidade, não é um ser.
É o fôlego de vida. É o sopro de Deus. É isso aí. Que ótimo, pastor. Acho que ficou bem Ficou claro para claro? as pessoas, né? Sim. Então, nós somos uma alma vivente, né? E quando a gente morre, o fôlego de vida volta para Deus. Volta para Deus. E o interessante que o senhor falou que sobre o cremar, o enterrar, e a gente também tem aqueles que não passaram por nenhum desses processos, né, pastor? Que foram vítimas de um acidente aéreo, ou que por algum motivo foram até assassinados, ou se perderam, né, de uma forma que a gente não sabe qual. Mas o interessante é saber que todo fôlego de vida volta para o Criador. Volta para o Criador. Tanto da pessoa que foi fiel a Deus e daquela que não foi. Daquela que conheceu a Bíblia, daquela que não conheceu, de uma pessoa boa, de uma pessoa ruim. Todas as pessoas, quando morrem, acontece o mesmo processo. Sai o fôlego de vida, volta para Deus e o corpo vai para o pó da terra. E aí a pessoa vai ficar aguardando o dia da ressurreição. E existe vida, pastor, após a morte? Essa é uma pergunta interessantíssima, né? Biblicamente falando, o que nós podemos aprender? Vamos para Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5. Eclesiastes, para quem está acompanhando em casa, você tem Salmos, Provérbios, aí vem Eclesiastes. Eu estou abrindo aqui, e estou abrindo mesmo, de verdade aqui, ó. Eclesiastes 9, verso 5, para responder sua pergunta. Olha só o que diz. Porque os vivos, que somos nós, os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Então, respondendo sua pergunta, tem vida após a morte? Não. Aí vem a pergunta, assim, que está explícita na tua pergunta. Pô, mas se não tem vida após a morte, como é que eu vi fulano de tal que já morreu, que apareceu para mim em tal momento da vida? É uma pergunta interessante. E uma outra pergunta é o seguinte, se a Bíblia diz que os mortos não sabem coisa nenhuma, quer dizer que morreu, acabou? Ou seja, a vida é só essa daqui, não tem mais nada? Calma aí, meu amigo. Calma aí, minha amiga. Não existe vida após a morte, mas existe esperança. A esperança da ressurreição. O problema está numa má interpretação de Gênesis 3. Se durante a conversa vocês me tocarem nesse assunto, eu leio Gênesis 3. Se vocês não tocarem, eu leio assim mesmo. Então vou esperar um momento para ver o que vocês têm para dizer durante o nosso bate-papo, para eu citar Gênesis 3 e explicar onde é que começou o problema. Por que tanta gente fala de alma, de espírito, que não sei quem está no céu, não sei quem está no inferno, está no purgatório, ou está no mundo dos espíritos? Luiz, mas deixa eu te perguntar uma coisa então. Quando a pessoa está morta, ela está como se estivesse dormindo. Porque quando a gente dorme, a gente não tem consciência do tempo que a gente dormiu, a gente não sabe o que as pessoas estão conversando, às vezes tem pessoas ali próximas a nós. Então ela está em estado de sono. A gente pode considerar assim, porque Jesus usou essa ilustração, essa comparação, como se fosse um sono. Como se fosse, né? Não é exatamente um sono. Sim. Porque uma pessoa que está dormindo, se você for lá e tocar nela, ela pode ser acordada, acordada, né? Ela acorda. Então, se uma pessoa está morta no caixão, você tocar nela, ela vai acordar? Não. Vai acordar. Então, Jesus comparou a morte a um sono. Sim. É uma comparação, sim, mas não é exatamente um sono. Né? A pessoa está morta. Quando Lázaro morreu, está em João capítulo 11, chamaram Jesus. Jesus não podia vir, veio depois. Lázaro então morreu, estava sepultado e tal. Jesus falou assim, Lázaro, nosso amigo, dorme. Usou o termo que você usou. Lázaro dorme, mas vou despertá-lo do sono. Sabe o que os discípulos falaram? E a família falou? Se ele dorme, então vamos acordar Lázaro. Jesus falou assim, não, Lázaro morreu. Aí ele foi claro, Lázaro morreu. E ele vai despertar no dia da ressurreição. Então, é comparado ao sono? É, porque tem comparação. Mas a pessoa, quando morre, está morta mesmo, de verdade. Agora, um dia ela vai ser desperta por Deus. E não por um familiar que vai lá e toca na pessoa para que ela acorde. Sim. Pastor, e voltando um pouquinho nessa questão da vida após a morte, né? Tá. Tem muitas pessoas que dizem assim, na próxima vida eu quero vir alto, rico, ou então eu não quero nem vir em forma de ser humano. Tem muita gente assim, né? Até as novelas mostram muito isso, a questão da reencarnação.
De onde surgiu isso? Tem alguma coisa na Bíblia, assim, que comprove que isso vai existir ou não? Porque a gente fica muito assim, né? Tem muitas pessoas que comentam disso no dia a dia. Exatamente. Né? É reencarnação, é ressurreição, né? Porque tem essa questão mesmo, assim, da alma que passa, então tem uma outra vida, e fica essa incógnita. Tem alguma coisa que a Bíblia, assim, justifica essa pergunta, assim? Você já ouviu, Gabriel, alguma coisa assim por aí? Bastante, né? A gente escuta bastante sobre isso, sobre reencarnação, sobre como as pessoas acreditam nisso. Hoje tem religiões que acreditam, né? Então são vários grupos de pessoas que vão para um lado e para o outro lado de acreditar que realmente é só uma questão de ressuscitar. E é até uma dúvida que sempre surge para as pessoas que, por exemplo, eu posso acreditar, mas a gente só vai ter uma certeza absoluta a partir de uma experiência. E quando a pessoa morre, como é que ela tem essa experiência e conta pro outro? Sim. Boa. Interessante, Boa, né? muito bem, bem comentado. Então você vê que a pergunta que a Rafa fez, comentário do Gabriel, né, Mara, é um assunto atual, né? Muito, pastor. Extremamente atual e necessário que seja explicado. Tem que ter um esclarecimento. Então eu vou ler 2 textos da Bíblia e vou fazer um comentário em cima dos 2 textos. E um desses textos é aquele que eu havia dito, do Gênesis 3. Veja, antes de ler Gênesis 3, eu vou ler Gênesis 2, versos 16 e 17. Fala assim: e o Senhor Deus deu esta ordem para o Adão e a Eva: de toda árvore do jardim comerás livremente. De toda árvore do jardim comerás livremente. Verso 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, Deus disse, certamente morrerás. Foi Deus que falou isso. Deus falou isso para quem? Para Adão e Eva, as 2 primeiras almas viventes. Se vocês comerem desse fruto, vocês irão morrer. Foi o que Deus disse. Agora veja o que o inimigo de Deus falou através de uma serpente. Atenção, o inimigo de Deus usou uma serpente como intermediário, como médium, como intercessor, como um interlocutor. Veja o que o inimigo disse. Gênesis 3, verso 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Então aqui, Gabriel, Rafa e Mara, nós temos 2 frases que são antagônicas. Elas parecem, têm uma certa semelhança. Porque Deus diz assim: certamente morrerás. E o inimigo disse: certamente não morrerás. Então veja, o inimigo pegou a primeira e a última palavra. Certamente pegou de Deus. Morrerás pegou de Deus. E fez o quê? E botou um não no meio. Sim. Vocês sabem que uma vírgula numa frase muda todo o sentido da frase. Sim. Por exemplo, quando Jesus morreu na cruz, não tinha 2 ladrões do lado dele? Um ladrão não se arrependeu? Sim. Então, o camarada falou assim: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Agora, olha a resposta de Cristo. Se você ler a resposta de Cristo da seguinte maneira: em verdade te digo, vírgula. Se você botar vírgula depois do digo, em verdade te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. Se você ler essa frase assim, o cara está indo para o paraíso quando? Hoje. Naquele momento, né? Em verdade te digo que, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. Se você ler o texto assim, o ladrão arrependido teria que ir para o paraíso naquele dia, naquela hora. Mas olha só o problema da vírgula. Vou falar a mesma frase, vou mudar a vírgula do lugar. Em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Aí o cara vai para o paraíso quando? Depois. E se você ler o contexto da história, a vírgula tem que ser depois do hoje. Em verdade te digo hoje, vírgula. Por quê? Porque Jesus não foi para o paraíso naquele dia. Sim. Ele morreu, foi sepultado, ressuscitou ao 3º dia, e depois ainda ficou 40 dias na terra, e só depois de 40 dias que Jesus foi para o céu. Já seria uma incoerência, né, histórica. Seria uma contradição, né? Jesus falar Sim, isso porque ele falou que vai com ele, né? Vai comigo. É. E se eu não fui hoje, então ele não foi também. E outra, Jesus teria mentido. É? Teria uma falsa esperança. Exatamente. Então você percebe? Aí, por que eu usei esse argumento aqui? Para voltar para Gênesis. Deus disse: se vocês comerem desse fruto proibido, certamente morrerás. Aí veio, o que o diabo fez? Ele pegou o certamente de Deus, o morrerás de Deus, pegou a frase de Deus e acrescentou um não. Ora, se uma vírgula já muda tudo, imagina uma palavra.
Principalmente um não, né? Então esse não aí muda tudo, porque Deus fala, certamente morrerás. O inimigo fala, certamente não morrerás. Agora veja, se a pessoa que morre, que hoje milhões de pessoas acreditam assim, morreu fulano de tal, não chora não, já está no céu. Uhum. Não chora não, está num lugar melhor do que aqui. Ora, se a pessoa que morreu foi para o céu ou está num lugar melhor, então ela não morreu. Ela está viva. Ela está viva espiritualmente, de alguma maneira, mas ela está viva. Por isso que alguém fala, calma, não chora não, seu pai está lá no céu com Deus, com os anjos, não sei o quê. Foi para um lugar melhor. Foi para um lugar melhor, né? Muito isso. Então, se a pessoa realmente foi, Satanás tinha razão quando falou, certamente não morrerás. A imortalidade da alma. Aí seria a imortalidade da alma. E, na verdade, quem tem a razão é Deus. Porque Deus é quem é o doador da vida. Então você vê, Deus disse certamente morrerás. O inimigo foi quem disse certamente não morrerás. Agora, o inimigo quando falou certamente não morrerás, ele contou uma mentira. E quando você mente, se você quiser sustentar sua mentira, tem que fazer o quê? Mentir de novo. Então o inimigo é o pai da mentira. João 8,44. Então o que ele fez? O inimigo começou a criar alguns argumentos e algumas estratégias para justificar essa mentira. Por exemplo, a pessoa que morreu, biblicamente falando, ela está morta. Sim. Aí o que o inimigo é capaz de fazer? Ele é capaz de aparecer imitando a pessoa que morreu para enganar o familiar. Então é isso que a gente vê muito, né, pastor? Tem pessoas que falam, eu vou visitar uma determinada pessoa que é médium, porque eu quero ter um contato com a minha mãe, saber como ela está, por que ela morreu dessa doença ou dessa forma. Tem pessoas que se sentem assim, né, punidas pela morte dos seus queridos e querem uma resposta. Exatamente isso. E aí, Mara, pegando a sua fala, e estamos na resposta da pergunta da Rafa, pegando a sua fala, olha só, tem muita gente que faz isso, não é porque a pessoa, é porque a pessoa não tem o conhecimento bíblico. Sim. Eu mesmo não tinha o conhecimento bíblico. Eu achava que a pessoa, quando morria, ia já para o seu lugar de acordo com o seu merecimento. Se era uma pessoa boa, ia para o céu, se era má, ia para o inferno. Se era mais ou menos, ia para um lugar intermediário. Eu pensava assim, porque eu aprendi assim. Sim. Depois eu descobri que não era assim. Então, muita gente acredita em algumas coisas porque ela aprendeu assim. Ou elas aprenderam assim. Mas o fato é que a Bíblia esclarece para a gente. E a melhor coisa é você saber a verdade sobre os fatos e sobre o que diz a Bíblia. Quando você sabe a verdade, você não é enganado, você não fica crendo numa coisa que não é verdade. Então veja, a pessoa quando morre vai para a sepultura e não vai para lugar nenhum mais. Deus tinha razão quando falou certamente morrerás. O inimigo quando falou certamente não morrerás, então o inimigo teve que criar uma doutrina da vida após a morte para justificar a sua mentira. Aí criou a doutrina espiritualista que faz a pessoa crer que ela pode reencontrar um ente querido que já morreu. E aí surge a doutrina da reencarnação, que é um outro viés, é uma outra linha que sai dessa mesma base. Então, por exemplo, você casou e teve um filho. Sim. Alguém pode falar assim, o seu filho é a reencarnação do faraó do Egito, que viveu naquele tempo, não cumpriu a missão dele, reencarnou aqui em tal cidade do Brasil, em tal lugar, reencarnou aqui para cumprir a missão. Então, essa doutrina, ou essa teoria, é para tentar justificar aquela mentira que o inimigo falou, certamente não morrerás. Então, a pessoa que crê na reencarnação, ela acha que cada reencarnação vai purificando a pessoa cada vez mais para que ela se prepare finalmente para ser um espírito de luz. Mas eu vou mostrar para você um texto agora que coloca por terra a doutrina da reencarnação. Está em Eclesiastes 9, versículo 6. Aquela hora eu li o verso 5, que fala que os vivos sabem que onde morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Agora o verso 6, olha só. Falando da pessoa que morreu. O seu amor do morto, o seu ódio e a sua inveja já pereceram. Ou seja, acabou. Para sempre, atenção, para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Não sei se deu para entender. Fala assim, para sempre eles não terão mais parte no que se faz debaixo do sol.
Ora, então cai por terra a reencarnação, porque a reencarnação, a pessoa volta para ter mais uma parte, para cumprir mais uma parte. Sim. E aqui fala que não tem. Não tem parte. Então, é reencarnação? Não. É ressurreição. Então, sobre essa questão da ressurreição, já é algo que a gente tem como certo, que é a verdade, né? E nessa parte da ressurreição, eu fico imaginando como é que vai acontecer na hora, né? Que já parou para pensar que tem muita gente que morre de várias formas, inclusive os mártires da Bíblia, né? As pessoas que morreram queimadas e cantando, uma coisa incrível, né? Que aconteceu, gente que morreu decapitada, enfim, de várias formas, né? Assim como você estava falando, tem gente que é cremado, que isso é um costume, mas na hora que ressuscitar, vai ser o mesmo corpo, vai pegar uma parte de lá, que está lá no outro lado da terra e volta para cá, e junta tudo e aparece ali na ressurreição. Como é que funciona nesse caso? O Gabriel agora apertou sem abraçar. Sim, não, é porque a Mara até comentou mais no início, né, que tem muitos casos, por exemplo, de pessoas, acidente de avião, por exemplo, que às vezes não resta, nem identifica, assim, caixão fechado, não consegue encontrar todas as partes, ainda mais quando tem muitos E às tripulantes vezes não acha nada lá. mesmo, né? Exatamente. Aí quem a família nem sabe pra onde foi, por exemplo, no mar, tanto nos acidentes, né, o Titanic, pastor, como é que vocês vão ser encontrados? Como é que vai ser a ressurreição? Tem alguns filmes que mostram que é coisa assim, de louco, né? Simula, a gente fica imaginando como é que vai ser, porque vai ser transformado num novo corpo, tem uma ressurreição assim, né? E aí fica a dúvida, né? Como é que vai ser? Então essa pergunta, agora inverteu. A pergunta foi do Gabriel, o comentário da Rafa. Antes de eu responder, deixa eu só elogiar a produção aqui do nosso podcast. Preparou essa caneca que tá um espetáculo. Muito legal. Tá um show, viu? Poxa, gostei. Arte da área. É? @arte da área. É um mexão. Tá aí. Bom, respondendo a pergunta do Gabriel com o comentário da Rafa, eu queria dizer para você o seguinte, baseado na Bíblia, a Bíblia menciona pelo menos 2 grandes ressurreições. Eu vou ler isso para não ficar a minha palavra, e sim a palavra de Deus. Sim. João capítulo 5, versículos 28 e 29, diz assim, olha que interessante, o Gabriel. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos, não no céu, nem no inferno, nem no purgatório, nem no mundo dos espíritos. Presta atenção na leitura. Vou ler de novo. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos, então está falando onde estão os mortos, todos que se acham nos túmulos, ouvirão a sua voz e sairão. Ressurreição. Verso 29. E os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Então aqui fala de 2 ressurreições, dos que fizeram o bem e dos que fizeram o mal. Então não é reencarnação, é ressurreição. E a ressurreição dos justos, dos fiéis, vai se dar por ocasião da volta de Cristo. Quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, em glória e majestade, os fiéis que já morreram ressuscitarão. E se o fiel morreu no acidente de avião? E o corpo foi totalmente dilacerado e tudo? E como é que fica? E se a pessoa foi cremada? E é um cristão fiel e foi cremado? Ou foi sepultado? Né? O que acontece com essa pessoa? Bom, o mesmo Deus que fez o ser humano da terra, o ser humano foi criado da terra, é da terra que Deus vai ressuscitá-lo. Então a pessoa pode ter morrido no mar, pode ter sido cremada, pode ter sido sepultada, pode ter morrido de qualquer forma. Todas as pessoas, mesmo na água, a pessoa vai para a terra, volta para a terra. Pode ver que ela não fica boiando, ela está lá embaixo. Ela vai se desintegrar e vai voltar para o solo. Porque nós viemos do pó, Gênesis 3,19 que eu já li, viemos do pó, fomos criados do pó e ao pó tornaremos. Seja cremado ou sepultado ou não. Todo mundo quando morre volta para o pó. Então quando Jesus voltar, vai sair gente do mar, vai sair gente do cemitério, vai sair gente de lugares que a gente não imagina, onde a pessoa foi sepultada ou onde colocaram as suas cinzas. Então Deus promete a ressurreição dos justos na volta de Cristo. Eu vou ler isso para vocês em
1 aos Tessalonicenses, capítulo 4. Olha que texto maravilhoso. Você que está em casa, pega uma caneta e anota esses textos. Porque vale a pena. 1 aos Tessalonicenses 4, versos 16 e 17. Só o 16 já responde, mas o 17 também. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos em Cristo. Vocês imaginam o que significa mortos em Cristo? O que é uma pessoa que morre em Cristo? O que você acha, Rafa? É a pessoa que morreu salva, né? Isso, muito bem. O que você acha, Gabriel? Uma pessoa que morreu em Cristo? Uma pessoa que durante a vida ela se preparou para que na ressurreição ela pudesse ter a oportunidade de viver com Deus, né? Perfeito. Ó, Mara, você viu aí? Isso. Esse pessoal aqui tá treinado. Tá vendo, afiado, não pastor? tá? Morrer em Cristo é isso aí, é morrer Isso, salvo. morrer salvo. Então, quando que os que morreram em Cristo vão ressuscitar? Na volta de Cristo, como eu acabei de ler. E os que morreram sem Cristo, sem a salvação, vão ressuscitar também? Vão. Quando? De acordo com Apocalipse 20, versos 5 e 6, elas ressuscitarão 1000 anos depois. 1000 anos depois da volta de Cristo. Porque na volta de Cristo só ressuscitam os fiéis. E 1000 anos depois, os infiéis. Agora tem um detalhe. E na ressurreição? Você perguntou aí sobre a ressurreição. Nós vamos, na ressurreição, ressuscitar com esse mesmo corpo? Vai ser outro corpo? E tal. A gente vai se conhecer. E aí, Mara? Como E é aí? que vai ser, pastor? Eu transformado. sempre tive essa dúvida. Você sempre teve essa dúvida? Sim, a gente vai se conhecer, pastor, porque pensa. Tá bom, a gente vai ficar 1000 anos, né, esperando a ressurreição dos ímpios, mas vamos supor que o meu pai morreu tem 2 anos e 4 meses, vítima dessa pandemia. Sim. E eu creio que ele morreu em Cristo, salvo. Amém? E eu quero abraçá-lo Sim. quando Jesus voltar. Sim. Eu quero me preparar para poder revê-lo. Sim. Mas isso é possível? Eu vou reconhecer o meu pai? Eu vou saber que ele era o meu pai? Foi o meu pai paterno aqui na terra que Deus doou, né? Uau. Para mim? Como vai ser isso? E aí, Gabriel? Só pergunta tranquila. Ó, eu faria um upgrade na pergunta que me surgiu agora. Se reconhecer, se a resposta for sim, se a gente vai viver em família, assim, se vai continuar sendo o pai da Mara, filha. Eita! Entendeu? Como é que vai ser A gente isso? chega mais perto aqui, tá pegando fogo, hein? Estamos indo pro hard, né? Já, o nível de pergunta. Não, mas são perguntas que vocês estão fazendo Que todo mundo tem. que são perguntas das pessoas que estão assistindo a gente. É verdade. E tem gente que tem dúvida, pastor, e fica com vergonha, às vezes, de se expor, porque pensa, poxa, eu estou na igreja há tanto tempo, ou eu já li a Bíblia e não consegui compreender. Então, essa é uma oportunidade também para a gente aprender, para quem está em casa aprender também, né? Com certeza, com certeza. E você sabe de uma coisa, você que está acompanhando a gente em casa ou em algum outro lugar, está vendo esse vídeo no nosso canal, você pode mandar perguntas para nós, que nós vamos, durante o mês inteiro de novembro, ter vídeos diários e a gente pode trabalhar também a sua pergunta nesses vídeos. Entendeu? Você pode mandar, a nossa equipe vai olhar, vai selecionar as suas perguntas e nós vamos, então, durante os vídeos que nós vamos fazer, Rafa, o mês inteiro, Sim. a gente pode, então, trabalhar as respostas dessas pessoas sobre esse assunto, porque o mês inteiro nós vamos trabalhar esse assunto. Sim, é um assunto extenso e às vezes meio nebuloso, né? Que até dentro da igreja a gente não comenta muito, ou por constrangimento, ou por achar que não vai entender, né? Que surgem muitas dúvidas. Exatamente. Então vou responder a pergunta que vocês fizeram lendo 2 textos da Bíblia. O primeiro está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 52 e 53. Diz assim: no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós, os vivos, seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que este corpo mortal se revista da imortalidade. Então, na ressurreição, os que morreram em Cristo ressuscitarão perfeitos. Por exemplo, Gabriel, você olhando para você na ressurreição, se você morrer antes da volta de Cristo, e se você morrer firme na fé, na ressurreição, você vai ressuscitar esse Gabriel aí, só que perfeito. Imagina você perfeito. Então você vai ser mais alto, porque o pecado diminuiu nossa estatura.
Então, um morreu com o cabelo branco, outro com rugas, outro morreu com câncer, outro morreu com outro problema. Problema de vista. Não é? Todos nós temos algum problema. Todo tipo de problema Todo. não vai existir Na mais. ressurreição, você vai estar Vai perfeito. ser o tipo modelo Adão e Eva, né? Exatamente. Padrão A. Bem colocado, Adão e Eva. Sabe que dizem os pesquisadores que Adão tinha em torno de 4 metros de altura Caramba. e que a Eva tinha em torno de 3,80. Nossa, imagina, é o sonho, Muito né? alto. É o sonho. Imagina, 3,80. Ia ter que reconstruir tudo. Né? Tudo. Então, na ressurreição, como eu li aqui, os fiéis ressuscitarão perfeitos. A visão será perfeita, o nosso cérebro será perfeito, o corpo será perfeito, tudo será perfeito. Agora, vai ser outro Gabriel, outra Rafa, outra Mara, outro Luiz, outro João, outro Antônio, outro Pedro? Não, vai ser você mesmo. A identidade vai ficar. Vai ficar e a sua aparência também, só que perfeito. Você vai ser perfeita. Você vai ser, na ressurreição, como diz o texto, você vai ser incorruptível. Aí vamos ser imortais, mas só depois da ressurreição. Isso leva a pensar que, por exemplo, faz sentido a gente receber novos nomes, porque eles também, de certa forma, são nomes da terra, né? São incorruptíveis. Entre aspas. E Deus vai nos dar tudo novo, né? Tudo novo, Tudo né? novo. Agora eu tenho um texto aqui que é uma surpresa para vocês. Eu vou mostrar como vai ser o corpo. E quem está em casa vai se emocionar. Vale a pena ter esperança em Cristo e na ressurreição. Olha só, Filipenses 3, versículos 20 e 21. Peguem uma caneta, você que está em casa, e anota esse texto. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também esperamos e aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Olha isso, Rafa, olha isso, Mara, olha isso, Gabriel. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual. Decora essa palavra. Vai transformar nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. O corpo de Cristo. Segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Não mais semelhante, então igual. Igual. Por quê? Porque Cristo é Deus. Só que ele deixou o céu e veio aqui. Ele se tornou um de nós. Emanuel, Deus conosco. Jesus se tornou carne e osso como a gente aqui na terra. Quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou ainda com o corpo, com a forma humana que ele adquiriu. E essa forma humana que Jesus adquiriu estará com ele para sempre. Para sempre. Você lembra daquele episódio quando Jesus ressuscitou e os discípulos ficaram em dúvida e Tomé falou assim, eu só acredito se eu ver e tal. Aí eles estavam reunidos numa sala, como nós estamos aqui, e Jesus apareceu para eles. Aí Tomé olhou e ficou duvidando, será que é ele mesmo? Será que não é um fantasma? Será que não é um espírito? Está em Lucas 24. Aí Jesus falou assim, gente, sou eu mesmo. Vem cá, Tomé, dá sua mão aqui, põe a mão em mim. Eu sou carne e osso, tá vendo? Ó? E um espírito não tem carne e osso como vedes que eu tenho. Então pediu para Tomé tocar nele. Isso Jesus estava ressuscitado. Então o nosso corpo vai ser assim. Só que vamos ser perfeitos. Jesus adquiriu a forma humana para sempre. Para sempre. Só que Jesus glorificado, obviamente. Mas a forma humana para sempre. Então Jesus nos amou tanto, 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 que ele se tornou igual a nós e isso é para sempre. Isso é interessante, né, pastor? Para a gente e para quem está em casa. Saber que a gente tem um Deus que é tão pessoal, que ele assume todas as nossas cargas e se parece com a gente, porque antes a gente era semelhante, né? Isso me tocou agora, você é igual. Igual. Então, vale a pena se preparar. Impressionante, né? Vale a pena se preparar. Então, vale a pena se preparar. Vale a pena se preparar. Esse texto aqui é muito bonito. Jesus vai transformar nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Sim, e mesmo transformados e perfeitos, a gente vai conseguir se reconhecer? Sim, com certeza. Você vai falar assim, ô Luiz, você lembra do nosso podcast? Eu vou dizer, claro, a Mara foi a nossa âncora. E o Gabriel me apertou naquela pergunta. Sim. Mas eu vou saber que a Lília é minha esposa. Eu vou saber que fulano de tal trabalhou comigo. Eu vou saber que não sei quem se converteu com a pregação que eu fiz. E assim por diante. Ou seja, nós vamos nos reconhecer sim. Por quê? Porque se Deus passasse uma borracha em nossa mente,
ou desse uma amnésia e você não lembrasse de mais nada, de repente você olhar assim para a Mara e falar assim, quem é você? Imagina que chato isso. Seria bem Quem é você? chato. Quer dizer, é um negócio assim esquisito, né? Não, na vida eterna, nós vamos nos conhecer e vamos ter a vida eterna com Jesus. Sim. Para sempre. Aí a pergunta da Rafa. E a gente vai morar a família e tal Continuar ali? sendo esposa, filho. Essa pergunta, a Bíblia não dá resposta de maneira muito clara. Uhum. Existem duas linhas de pensamento sobre esse assunto. Uma linha de pensamento teológica é que nós vamos morar com as nossas famílias na vida eterna. Mas uma outra linha de pensamento diz que não. Diz que não. Por quê? Porque aí fizeram uma pergunta a Jesus. Senhor, como vai ser na ressurreição? Aí eles contaram para Jesus uma história. Está em Mateus 22. Sim. Senhor, uma mulher casou com um camarada, aí o marido morreu. Aí ela foi e casou com o irmão dele. Aí o irmão morreu também. Aí ele tinha 7 irmãos, ela casou com os 7. Os 7 morreram. Aí vamos supor que os 7 morreram salvos, e a mulher também foi salva. Aí na ressurreição ela vai ser mulher de qual dos 7? Que é uma baita de uma pergunta, né? Eu tava com isso na cabeça. E sabe o que Jesus respondeu? Mateus 22, versos 29 e 30. Jesus respondeu assim, na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento. É uma resposta de Jesus muito sábia, tão profunda, que a gente até hoje não entende direito o que ele quis dizer. A gente tem uma ideia, mas não pode cravar. Sim. Então, é o seguinte, o que eu posso garantir para você é que a vida eterna será eterna, perfeita, maravilhosa, e não haverá ciúmes, não haverá inveja, não haverá briga, não haverá confusão, nós seremos perfeitos e uma só família para sempre. É bem mais complexo e bem melhor do que o que a nossa mente consegue imaginar, né? E o que você falou, Gabriel, o apóstolo Paulo aos Coríntios falou que o que Deus preparou para a gente, que a gente não consegue, ele fala assim, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, e nem subiu ao pensamento humano as coisas extraordinárias que Deus preparou para aqueles que o amam. O que eu preciso fazer para poder estar nesse grande dia e ser salvo nesse momento agora da minha vida? O que fazer para que eu esteja preparado? Eu quero falar para você que está vendo a gente nessa câmera aqui. É o seguinte, para o Gabriel e para quem está em casa. Dentro da Bíblia, a gente encontra pelo menos 6 passos que devemos dar para estarmos preparados para a vida eterna. Passo número 1, estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia com oração. Se você já tem costume de estudar a Bíblia, está fazendo a coisa certa. Se você ainda não faz isso, comece imediatamente a fazer isso. Estudar a Bíblia. Número 2, aceitar Jesus como Salvador pessoal. Número 3, obedecer os mandamentos de Deus, que estão lá em Êxodo 20. Número 4, passar pelas águas batismais, ser batizado por imersão, conforme está em João capítulo 3. Número 5, depois do batismo, permanecer firme na fé. Firme na fé. E número 6, ser um tipo de um discípulo, um tipo de uma testemunha, ou seja, falar para os outros o que Deus fez na sua vida. Vou repetir os 6 passos. Número 1, estudar a Bíblia com oração. Número 2, aceitar Jesus como Salvador. Número 3, guardar os mandamentos de Deus. Número 4, passar pelo batismo, pelas águas batismais. Número 5, permanecer firme na fé. E número 6, testemunhar, ser um discípulo, testemunhar do que Deus fez na vida da gente. Esses são os passos que o Gabriel, a Rafa, a Mara, eu e você que nos assiste devemos dar para estarmos preparados para a vida eterna. E eu finalizo chamando você para o Chega Mais Perto especial para dizer o seguinte: eu já perdi pessoas muito queridas que já morreram. Meu pai, meu irmão mais velho, amigos muito próximos, pessoas queridíssimas que já morreram. Eu sei que essas pessoas estão descansando na sepultura. E sei que a vida delas está guardada com Deus. Quando eu falo a vida guardada, é o fôlego de vida. Mas elas estão mortas. Como os seus entes queridos também estão mortos. Os que você já perdeu, claro. Agora escute uma coisa. A morte não tem a última palavra. A morte não tem mais poder
do que a vida. E Jesus, diante da sepultura de Lázaro, em João 11, 25 e 26, disse assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, ou seja, ressuscitará. E quem vive e crê em mim, não morrerá para sempre. Quem anda com Deus pode morrer a primeira morte, mas não morrerá a segunda morte, porque Jesus ressuscitará essa pessoa. O seu ente querido que já morreu, se essa pessoa morreu firme com Jesus, fique tranquilo, fique tranquila. Essa pessoa ressuscitará na volta de Cristo. Eu e você não podemos garantir a salvação de ninguém e nem a perdição de ninguém. O que nós podemos garantir é que quem serviu a Deus, quem se entregou a Deus, seguramente estará ressuscitado naquele dia quando Cristo voltar. Então, meu irmão e minha irmã, abra o seu coração, tome uma decisão hoje, entregue sua vida a Jesus. A vida passa muito rápido. Hoje, eu e você estamos vivos, e amanhã podemos não estar vivos. Então, viva hoje como se Jesus fosse voltar hoje. Entendeu? Porque a sua vida futura não pertence a você. O amanhã você não sabe. O amanhã só Deus sabe. Por isso, hoje é o dia de tomar uma decisão, de se entregar a Jesus. E se você deseja tomar essa decisão e se entregar a Jesus, aqui nos comentários desse canal, escreva que você deseja entregar sua vida a Jesus, que você quer dar os 6 passos que eu mencionei aqui. Escreva para nós e a nossa equipe vai ajudar você nesse processo. E se você quiser, procure uma igreja adventista do 7º dia mais perto da sua casa. Vá até lá, procure o pastor da igreja, procure os anciãos da igreja, as irmãs também. Pode falar assim, eu assisti o podcast do evangelista Luiz Gonçalves e ele me convidou para vir aqui e eu estou aqui. Eu quero aprender mais da Bíblia, eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero nascer de novo. E os nossos pastores são extraordinários. Eles vão receber você com tanto carinho, os anciãos, as irmãs que são líderes, todo mundo vai te receber com todo carinho. E você vai ser abraçado, abraçada. Nós vamos orar por você, ajudar você, e você vai para o céu com a graça de Deus, em nome de Jesus. Entendeu? Amém? Amém? Amém. Vamos curvar a cabeça, fechar os olhos e orar. Senhor nosso Deus, obrigado por esse primeiro podcast. Abençoe essa pessoa que chegou mais perto da Tua palavra, que aprendeu mais de Jesus. Abençoe as famílias enlutadas que hoje estão lembrando de um ente querido que já morreu, mas que a esperança da ressurreição seja maior, mais forte e possa estar viva, esperança viva no nosso coração. E naquele dia, quando Jesus voltar, que cada um de nós, com os nossos entes queridos, possamos estar firmes, ressuscitados, prontos, preparados para a vida eterna. Nas Tuas mãos eu entrego cada pessoa que ora conosco agora, em nome de Jesus. Amém. 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 Foi ótimo estar com vocês. Obrigada, pastor, por tirar as dúvidas, né? Foi muito leve, foi muito legal. Legal mesmo. Eu acho que o tempo passou tão rápido e a gente Passou nem viu. voando. Né? Muito rápido, a gente até Também. estourou o tempo. A oportunidade de estar aqui e aprender mais, né? De perto, né? Chegando mais perto. Acho que a gente chegou bem perto, né? Que as pessoas que assistiram também, né? Elas possam ter sentido essa mesma energia, né? De estar num lugar assim, aprendendo com uma pessoa que é inspirada por Deus, porque realmente é incrível a forma como Deus usa as pessoas e que Ele continue te usando bastante. Amém. Amém. E usando todos nós, né? Amém. Amém. Então, obrigada, Rafa. Obrigada, Gabriel. Obrigada, Luiz. O nosso evangelista que vai estar aqui com você, não só um dia, vai ser todo dia falando sobre esse assunto. O mês de novembro, a gente está recheado de novidades. E a gente deixou outras perguntinhas para depois. Você deve estar se perguntando aí, mas Jesus não voltou ainda? Será que demora muito para eu rever os meus queridos? Quero te dizer uma coisa. Para essa e mais informações, você vai acompanhar a gente nas nossas redes sociais. Twitter, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. E você pode entrar lá no @oficialluizgonçalves e seguir a gente. Pastor, obrigada e até a próxima. Muito obrigado a você, Mara. Obrigado, amigos, e até a próxima. Tchau.